5 minutos, né? Você acaba tendo que esperar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, porque sempre rola um atraso, o pessoal vai entrando, vai vendo mensagem, tal, tá chegando em casa também, muita gente chegando de plantão e etc. E eu vou conversar um pouquinho aqui antes com o pessoal que já está chegando. Eu já moro aqui faz um tempo. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Lucas. Boa noite para todo mundo. Eu vou só bater um papo aqui aleatório, mas como eu moro aqui já faz um tempo, às vezes eu me surpreendo com a surpresa das pessoas. Veja se isso faz sentido. O pessoal no grupo da mentoria estava perguntando como que você comprova, acabaram de perguntar, como que você comprova coisas quando você faz entrevista. Como que você comprova que você fez estágio? Como que você comprova que você fez, apresentou alguma coisa, cargos prévios e coisas assim. E na verdade é uma cultura oposta aqui nos Estados Unidos. Todo mundo acredita em você. Não tem nenhum motivo para alguém não acreditar em você. Então você não prova as coisas, não precisa provar. Se eu falei que eu fiz, sei lá, apresentei um pôster num Congresso Brasileiro, as pessoas acreditam em mim, não tem motivo para elas não acreditarem em mim. Então não existe isso de provar as coisas. Não precisa trazer certificado, não precisa ter documento comprovando, ou qualquer coisa assim. Só que qual que é o jogo? No geral, você mentir, porque você se coloca em risco numa coisa muito grave, que seria ser pego mentindo numa aplicação de residência para os Estados Unidos. Você vai ser banido do processo sem nenhum motivo. A maioria das coisas são facilmente comprováveis. Se você fala que apresentou um pôster em congresso, publicou um trabalho, é muito fácil comprovar isso, muito fácil pesquisar. E se foi alguma coisa muito grande, normalmente tem um registro. Então, caso a pessoa, por algum motivo, duvide de você, vamos supor que você fale que você fez um estágio na Rússia, em algum hospital, e a pessoa te pergunte, como é que foi a experiência, e você não sabe falar mais sobre aquilo, aí talvez a pessoa pesquise. Mas, de forma geral, aqui, como alguém falou, honestidade é a regra e mentira é a exceção. E eu lembro que no Brasil é o contrário, né? Eu tinha uma pasta com 300 documentos de quando eu fui fazer entrevista de residência e tinha que levar para todos os lugares. E aí tudo era avaliado com bastante calma, com bastante cuidado, em todos os lugares. Isso porque conta ponto e tem tudo isso, né? E aqui é diferente. Então, como que eu provo que eu fiz estágio voluntário, que eu fiz algum voluntariado? Você não prova, você fala. E as pessoas acreditam em você. As pessoas partem do princípio de que você está falando a verdade. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. A maioria do pessoal aqui, eu acho que. O pessoal tratou muito bem, tratou muito bem. O Henrique está perguntando aqui do IPQ. Todas as entrevistas que eu fiz, tanto no Brasil quanto aqui, foram tranquilas. Eu nunca fui maltratado em entrevista. É porque entrevista, eu acho, tanto no Brasil quanto aqui, ela é uma via de dois lados, né? Você está entrevistando, o programa está te entrevistando, mas você também está entrevistando o programa. Então, é muito curioso que aqui nos Estados Unidos, eu vou dar um exemplo, é quase que quanto melhor. Quando eu estava entrevistando aqui, eu ficava com medo que quando a instituição era muito boa, eu pensei assim, cara, esses caras eles vão ser muito pesados na entrevista, eles vão ser muito técnicos, porque eles são muito bons. E na verdade é quase que o contrário, quanto melhor o local, mais fácil é a entrevista, porque todo mundo que está entrevistando lá é muito bom, eles não precisam ficar apertando para ver se é verdade, ou sei lá, alguma coisa do tipo, o nível é muito alto. Então, então é mais ou menos isso, assim, o programa que é muito bom, eles estão te entrevistando, eles sabem que você é bom, e eles sabem que outros bons programas estão te entrevistando. E eles sabem que está todo mundo competindo pelo pool de candidatos que são bons. Então, eles te tratam muito bem. É uma coisa bem curiosa. Eu lembro que eu entrevistei uma universidade de nome muito grande, a University of Seattle. A University of Seattle não, é a University of Washington, que fica em Seattle. E eles estão top 7, top 10 de research. Eu acho que eles são a sétima instituição com mais verba de pesquisa em psiquiatria. Na época eu pesquisei, eu acho que era 40 milhões por ano, uma coisa assim. E eles me mandaram uma caixa de presente depois da entrevista que tinha uma pipoca que custava tipo US$ 15. Tudo para fazer um agrado extra, porque eles têm muito dinheiro. E porque eles estão entrevistando pessoas que tinham outras entrevistas e etc. Então, é uma via dos dois lados, né? E aí o contrário aconteceu. Eu entrevistei num programa que era bem ruinzinho numa cidade pequena, e aí eles começaram a fazer umas perguntas bem aleatórias, bem estranhas, e eu pensei como era diferente você entrevistar em um programa de grande renome com US$ 30 milhões de verba de pesquisa e um programa pequeno que não sabia muito o que estava fazendo.
Mas é justamente isso, é uma bilateralidade quando a gente está entrevistando em residência. E, pessoal, eu divaguei um pouquinho aqui porque a gente acabou de ter essa pergunta no grupo e eu achei que fosse uma pergunta que trouxesse bem essa cultura, essa diferença cultural dos Estados Unidos para o Brasil. Mas vamos ao assunto que interessa. Hoje a gente vai falar sobre Step One. E eu tenho uma pessoa muito especial para falar aqui do Step One, que é o Luiz. O Luiz é um dos nossos tutores. Ele usou o método MA, que é o método que eu sempre ensinei desde 2021 ou 2020 a estudar para o Step One. Ele seguiu certinho, sem mistério, passou na prova. Não é a primeira pessoa, não é a única. Muita gente, se você for no meu Instagram, na parte de feedbacks, tem um monte de print, e às vezes eu esqueço de colocar, inclusive, então tem mais do que o que tem ali, de pessoas que passaram na prova, do Step One ou dos outros steps usando o método. O método não tem nada de misterioso, não tem nada de místico, ele é bem simples. Ele é basicamente pegar os melhores materiais que existem de estudo e colocar eles organizados de uma forma que faça sentido, de uma forma sistemática, e algo que seja fácil de você seguir. Então é como estão colocando no chat, hoje você vai aprender tudo que você precisa para passar no Step One. Então, o Step One é a grande barreira do USMLE, é a grande barreira da revalidação, é a principal barreira. E hoje você assiste aqui a live, você presta atenção, anota se precisar, grava, etc. E depois você consegue estudar para o Step One e passar na prova. Claro que à medida que você for estudando, vão surgir perguntas, vão surgir dúvidas. Isso é natural, no começo é mais difícil. As primeiras 2 semanas de estudo, 3 semanas são as mais complicadas. Mas depois que você vai pegando o jeito, as coisas vão indo. E eu vou colocar o Luiz aqui no Spotlight para o Luiz contar um pouquinho da história dele. Adicionei aqui. Obrigado, Contar um Léo. pouquinho da história dele e se apresentar. Fala aí, Luiz. É, tá me ouvindo bem aí, Léo? Estamos te ouvindo sim, cara. Perfeito. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Luiz Gustavo e eu faço parte da mentoria do Léo já há uns 3 anos, mais ou menos. Eu tive a sorte de conhecer o Léo já no início, antes da minha preparação, antes de começar a preparação, sabe? No começo, na primeira vez que eu ouvi falar do SMLI, eu acho que eu estava no quarto período da faculdade. Aí, assim, a gente foi atrás do Reddit, do Facebook. E é o pior erro que a gente comete, né? Porque a gente vê infinitas possibilidades ali e não sabe para que caminho seguir, né? A gente acaba perdendo muito tempo, muita gente acaba perdendo muito tempo sem saber qual é a estratégia a seguir, quais os principais materiais que devem ser usados, né? E foi o que aconteceu comigo naquele começo. Eu me desesperei e, por sorte, quando eu entrei no Instagram, o algoritmo aí fazendo efeito do Instagram direto veio publicidade já do SMLI, e foi dessa forma que eu encontrei o Léo lá em 2023. Eu comecei a estudar para o Step 1 aplicando o método da Escola Médico América no segundo semestre de 2023 e eu fiz a prova um ano depois, né? Fiz a prova um ano depois. E eu tive o PES já na primeira tentativa utilizando o método da Escola Médico América. Então, assim, além do método em si, que foi um divisor de águas para mim na preparação, a Escola Médico América trouxe também o senso de comunidade, sabe? Porque lá agora a gente tem um grupo com um pouco mais de 500 pessoas. E assim, são pessoas que já passaram por todo o processo, né? Que já fizeram Step 1, Step 2, muitas pessoas já deram match, já estão na residência. Então é como se a gente tivesse vários mentores ali dentro, né? Vários mentores além do Dr. Leonardo. Depois do Step 1, então, seguindo também o método da escola, eu fiz o Step 2 em abril desse ano, 7 meses de preparação, e eu tive uma nota muito boa, seguindo exatamente o que foi proposto pela mentoria. Eu tirei 273, que eu acho que agora está no percentil 98, assim, 99, e claro que eu devo tudo à escola Médico América. Pessoal, então, só para dar uma introduzida para vocês saberem quem eu sou, vamos passar para a aula de hoje, Léo? Para a aula de Step 1? Bora lá. Ah, Deixa eu transmitir. Pessoal, para quem está assistindo a gente aqui, uma coisa que eu queria já deixar explicado, que o Luiz comentou, mas para deixar mais claro. O Step One, até 2020, 2021, eu acho, ele tinha nota. Depois, eu não lembro se foi 20, 21, 22, mas enfim. Hoje em dia ele é só pass or fail. Você passa ou falha, não tem mais nota. Então é muito complicado às vezes, e esse ponto é importante.
Alguém foi no Facebook recentemente, no grupo do ISML Brasil, e postou uma técnica de estudos. Falou assim: não, minha técnica aqui, em 4 meses eu passei na prova. Os scores de simulados dele eram horríveis. Ele passou na sorte, tá? Ele tava com 70% de chance, 60% de chance de passar. Se você estudar dessa forma e você tiver 70% e você deu sorte, passou na prova, a conta vem no step 2, porque o step 2 sim tem nota. Então, independente do que vocês forem fazer para estudar para o step 1, estudem muito bem para o step 1, porque isso vai te ajudar a carregar no Step 2 CK. O Luiz estudou bem certinho pro Step 1, estudou bem fundamentado, pegou a fundamentação, depois no Step 2 ele destruiu, foi muito bem. Se ele tivesse estudado, isso acontece, a gente vê pessoas que estudam pro Step 1 quase passando, vai meio ali na sorte, vai meio no aperto, e aí depois vai no Step 2 CK e tem muito mais dificuldade, não consegue tirar uma nota boa e fica patinando e tem dificuldade de aumentar a nota. Então, isso é bem importante, tá? Quando vocês verem que duas pessoas passaram, é importante avaliar um pouco com que segurança elas passaram. Foi um passe tranquilo, um passe com segurança, ou foi um passe um pouco na sorte, ali na risca? Isso, o PES é igual, mas a conta vem no CK. Mas vamos lá, Luiz, vamos, colocar a aula Vamos aí lá, para te ir dando deixa eu seguimento. transmitir. Perfeito. Deixa eu transmitir aqui. Tá dando para ver aí, né, Léo? Dá sim. Perfeito. Eu vou Pessoal, responder então as vamos começar. perguntas no chat, tá? Pode ir. Perfeito. Pessoal, vamos começar então a nossa aula da preparação para o SML Step 1. Como o Léo falou, o Step 1 hoje em dia, ele é o principal obstáculo para a revalidação, né? E da forma que eu vejo, isso acontece por dois motivos. Hoje, tirando raras exceções, assim, a grande maioria das pessoas que no Brasil estão se preparando para a prova do STEP são pessoas já com anos de formado, né? Que já fizeram a faculdade, já estão bem longe daquelas ciências básicas que a gente vê durante o ciclo básico. Então, o fato da pessoa lá, depois de anos de prática clínica, ter que voltar para ciências básicas, isso é um grande desafio para muitas pessoas, tá? O outro é o tempo de preparação. Porque, assim, no processo de revalidação, lá a gente tem o Step 1, Step 2 e lá depois da residência o Step 3. De todas essas provas, o Step 1 é o que demanda mais tempo de preparação, sabe? Então, você já começa o processo com um teste bem grande. Um teste bem grande. A gente estima, como a gente vai ver mais para frente, ali uns 9 a 10 meses de preparação para o Step 1. Enquanto o Step 2 ali fica numa média de 6, 7 meses, e o Step 3 tem gente que se prepara em um mês para fazer. Então, já no Step 1, a gente tem a grande prova de se a pessoa realmente tá querendo mudar de vida, né? Tá querendo sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, ou, ou não. É ali que vai ter a prova. Pessoal, falando um pouco da estrutura da prova do Step 1. A prova do Step 1, ela avalia ciências básicas, tá? Avalia ciências lá de fisiologia, de patofisiologia, bioquímica. Ela equivale a uma prova do ciclo básico, daqueles 2 primeiros anos da faculdade, por assim dizer. Lá nos Estados Unidos, eles fazem essa prova depois dos 2 primeiros anos da faculdade, tá? Mas é claro que lá o sistema é um pouquinho diferente. Então, além das ciências básicas, o Step 1 entra bastante já nas ciências clínicas, tá? Tudo é muito aplicado no Step 1. Mas a gente coloca aqui como sendo, de modo geral, uma prova de ciclo básico. No dia da prova, a prova vai ter 7 blocos de 40 questões, tá? Então, cada bloco vai ter 40 questões. Isso no final vai dar 280 questões. A gente precisa fazer um bloco, ou seja, fazer 40 questões dentro de 60 minutos, o que vai dar ali 1 minuto e meio, mais ou menos, para cada questão. Dentro desses 7 blocos que a gente tem que fazer, a gente tem 45 minutos de intervalo que a gente consegue distribuir entre os blocos da forma que a gente quiser. A gente pode aumentar esse tempo para 60 minutos se a gente pular um tutorial inicial, mas isso é bem coisa de lá da prova, a gente vê isso aqui um pouquinho mais para frente. Basicamente, essa é a estrutura da prova, tá? 280 questões em 7 horas. Então vejo que é uma prova bem, um teste de resistência, né? Além da gente precisar saber o conteúdo em si. Falando das disciplinas que são abordadas, ó, então vejam o que eu falei. Muito coisa de ciências básicas, sabe? Então, patologia, fisiologia, farmacologia, só essas três aqui vão compor basicamente a grande maioria, quase totalidade da prova cai aqui em patologia, fisiologia e farmacologia.
Então vejam como é uma coisa que exige daquele cara com 10, 15 anos de formado, exige que ele volte lá pro começo da faculdade, né, para ciências básicas. Então é muito importante a gente ter esse método bem definido. Então, essas disciplinas de patologia e fisiologia, elas, novamente, vão ser muito aplicadas. Então, elas são aplicadas dentro dos sistemas, né? Então, vejam a porcentagem que cai de cada sistema aqui, por exemplo, de hematologia, oncologia, cardiovascular, respiratória. Então, vejam, são as ciências básicas, mas, claro, sempre aplicados dentro dos sistemas. Vamos começar falando um pouquinho da burocracia, né? Em julho desse ano, para a gente fazer as inscrições para as provas dos STEPs, o processo mudou um pouquinho, porque migrou para esse portal aqui, que é o portal do MyIntelf. Antes a gente fazia pelo IWSA, pelo Oasis, a partir de julho de 2025, a gente usa esse portal MyHealth. Inclusive, está um pouco bagunçada essa situação, porque agora, a partir de 2026, vai ter uma nova transição, né? Então vejam que é um processo que ainda tem essa questão da burocracia para a gente ficar atento, tá? Então, a partir de 2026, essa aula já vai ter sido alterada, tá bom? Porque vai mudar a plataforma. Entramos no portal do MyIntelf. Primeiro, a gente estabelece a conta, faz o processo que a gente chama de notarização da conta. Esse processo inicial custa US$ 100, é feito por meio de uma reunião online com um representante do Notaricam, que ele só vai basicamente verificar as informações que a gente colocou no cadastro inicial, ver se está tudo certo. Beleza. Estabelecemos a conta, fizemos o Notaricam, aí a gente consegue fazer a inscrição para o processo do SFMG, começar o pathway do SFMG. E é dentro desse pathway que a gente faz a aplicação para as provas do SMLI. Ok? A gente faz a prova no MyIntelf e a gente precisa daí agendar a data específica da prova dentro de um dos centros do Prometric, tá? Então, isso é uma dúvida que às vezes o pessoal até da mentoria tem, se a gente pode fazer a prova no Brasil. E a gente pode fazer o Step 1 e o Step 2 CK no Brasil. Tem que ser em um dos centros do Prometric. Agora o Prometric, ele vai ter centro em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, se não me engano, em Brasília. Então, tem algumas cidades que tem o Prometric, ok? E é lá que a gente vai fazer as provas. Os valores vigentes em 2025 está da seguinte forma: para fazer aquele processo inicial de estabelecer a conta pelo Notaricam, esse processo custa US$ 100, tá? Terminou o estabelecimento da conta, a gente precisa começar o pathway do SFMG, para daí a gente poder aplicar para as provas. Esse pathway está custando agora US$ 560, e para as pessoas que já são graduadas, eles exigem alguma verificação de credenciais, assim, algumas credenciais precisam ser verificadas como o diploma, e aí é um custo adicional aqui, que pode chegar até a US$ 200 nesse caso. Depois de feito todo esse processo, para aplicar para as provas, o Step 1 e o Step 2, os dois custam US$ 695, tá? Cada um vai custar ali US$ 695. A isso, a gente precisa somar US$ 205 para poder fazer a prova aqui no Brasil. Então, na prática, para a gente aqui no Brasil, a gente paga US$ 900 por cada prova, para poder fazer a prova aqui nos Prometrics. Beleza? Agora, depois dessa parte de burocracia, vamos entrar de fato nos materiais que a gente usa para o Step 1, tá? Então, é muito importante que a gente saiba os materiais que a gente está utilizando, que a gente consiga utilizar só os materiais padrão ouro, tá? Uma coisa que é muito interessante do Step 1 é que tem muitos materiais disponíveis, muitos materiais, assim. Mas a maioria deles, a grande maioria deles, são muito ruins. Dá um exemplo aqui que até uns anos atrás era muito usado o Physio. O Physio era muito usado, ou o Kaplan é muito usado. Muita gente, até no Brasil, conhece o Kaplan e o Physio. Hoje em dia eles praticamente não são mais usados, tá? Que são plataformas de videoaulas, então é uma coisa que vai constantemente sendo aprimorada, sabe? Esses materiais padrão ouro vão, com os anos, eles vão melhorando, tá? E a gente sempre tem que ficar atento a isso. Os que a gente utiliza hoje são, primeiro, o WillWord, tá, pessoal? Toda a nossa preparação vai girar em torno do WillWord. O WillWord é um banco de questões que é incrível, assim, é um banco de questões muito completo. Agora ele está com 3.641 questões, e dentro dessas questões tem também integrado uma explicação, tá? Tem a questão e a explicação da questão. Então, no final, você tem uma base muito sólida de conteúdo, sabe? Só pelas questões e explicações. Dentro dessas 3.600 questões, ele vai abordar todo o conteúdo teórico que a gente precisa para o Step 1.
tá? De maneira bem detalhada, bem didático mesmo, a partir dessas questões. Então, a preparação basicamente gira em torno da passada no banco do eWord. Beleza. Além do eWord, a gente tem o Boards and Beyond, tá? O Boards and Beyond, que é o banco de videoaulas que a gente usa para complementar o estudo. A gente usualmente recomenda usar o Boards and Beyond, usar as videoaulas antes de ir para o eWord, porque o eWord já exige alguma base de conhecimento para você entrar no banco de questões e não ficar assim assustado, errando muita questão de maneira desnecessária. Então, de modo geral, principalmente para quem já é formado há mais tempo, a gente recomenda colocar assistir os vídeos do board e depois ir para as questões do eWord de fato. Beleza? Agora está com mais ou menos 490 videoaulas no Boards and Beyond, mas assim, são aulas muito boas, tá? O Dr. Ryan, que é quem faz essas aulas, ele é um cardiologista, e ele faz as aulas de maneira bem direta ao ponto, sabe? Isso que diferencia o Board and Beyond desses outros, como o Kaplan, por exemplo. Você vai pegar uma aula do Kaplan, cada aula ali vai ter uma hora e pouco de aula, e acaba perdendo muito tempo, sabe? Dentro de cada aula do Boards, ali as aulas do Boards têm mais ou menos uns 20 minutos, ele aborda o que é mais importante da gente saber, sabe? Então é o que a gente recomenda agora, o Boards and Beyond, como banco de videoaulas. O Anki, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar do Anki. Ele é bem famoso. No começo, o Anki ele era um aplicativo que era usado para aprender japonês, tá? Mas a ideia por trás do Anki é que ele proporciona um meio de você fazer revisão teórica, revisão de conteúdos com base na sua curva de esquecimento, tá? Então, ele usa dos flashcards, ele vai fazendo um cronograma de revisão a partir desses flashcards com base na curva de esquecimento, tá? Porque assim, a preparação, como eu já dei uma prévia para vocês, dura mais ou menos ali uns 9 ou 10 meses, né? Então, na prática, praticamente é impossível você lembrar detalhes lá do primeiro mês de preparação no sétimo mês da preparação, sabe? Então, é aqui que a gente encaixa o Anki. E o Anki realmente mudou bastante a forma com que a gente se prepara para o SMLI. Beleza? Então a gente integra os flashcards do Anki, a revisão espaçada com o Anki na nossa estratégia de preparação, ok? Você, de novo, baseado na curva do esquecimento, pessoal. Então é muito recomendado, é muito bom esse aplicativo. Quem não conhece, dá uma olhada no Google, digita lá Anki para ver mais ou menos como que é a interface, tá? Mas logo que você abre o aplicativo, vai ter essa tela aqui. Então você tem lá seus decks é como os decks do Anki, é como se fosse assim um conjunto de flashcards de determinado tema, tá? Então a gente vai ter os decks que são específicos do SMLI. E aí a gente usa esses decks, no caso o Anki faz um cronograma com esses decks para a gente ir revisando dia a dia os conteúdos que a gente for estudando. Beleza. Junto ao Anki, a gente coloca no Anki o deck do Anking, pessoal. Esse é um problema que a gente tinha anteriormente, que a gente precisava criar os nossos flashcards, sabe? Então a gente precisava ficar ali digitando a pergunta, a resposta. É um processo que a gente perdia muito tempo fazendo isso. Depois eles criaram esse deck, foram anos de desenvolvimento para eles chegarem agora a mais de 28 mil flashcards só do SMLI, sabe? Só do SMLI. Então, hoje em dia a gente não precisa mais criar os nossos flashcards, a gente simplesmente pega a partir das questões que a gente for resolvendo no Word, a gente joga, por exemplo, lá uma questão que a gente errou, a gente joga aquela questão, o ID daquela questão no Anki e ele puxa automaticamente os flashcards para a gente liberar e ir revisando ao longo dos dias aquele flashcard, aquele conteúdo que a gente estudou naquele dia. Então é dessa forma que a gente encaixa o Anki, tá? Sempre junto com o deck do Anking, para a gente fazendo a revisão espaçada. A gente localiza sempre com base nas questões do eWord, tá? Conforme a gente for progredindo no First Pass. Atualmente, o Anking, assim, recomendo muito, pessoal, vocês irem atrás do Anking. Agora tá custando, acho que uma assinatura ali de US$ 6 e vale super a pena porque é extremamente completo, sabe? Faz uma diferença grande em otimizar o tempo da nossa preparação para o Step 1. Beleza, outro que muitos já devem conhecer é o Patoma. O Patoma ele é muito famoso. O Dr. Hussein Sattar, ele é um patologista dos Estados Unidos. E assim, ele fez todas as aulas do Patoma, é focado em patologia.
tá? Patologia que é bem high-yield no Step 1. E as aulas dele são extremamente didáticas, tá? São extremamente didáticas. Mas hoje em dia, como é uma aula mais voltada para patologia, ela acaba ficando um pouco incompleta em relação às aulas do Boards and Beyond. Então, de primeira linha, a gente coloca o Boards. De modo geral, a gente recomenda assistir as aulas do Boards e usar ele como base teórica para ir para o U-Word. Mas, às vezes, se você tem algum tema, por exemplo, a cardiologia, que a pessoa tem mais dificuldade, às vezes ir para o Patoma e assistir as aulas do Patoma pode trazer essa luz a mais, tá? A exceção a essa regra de usar primeiro boards é sobre os três primeiros capítulos do Patoma, tá? Três primeiros capítulos ali, que é a base da patologia nesses três capítulos que o Dr. Hussein passa. E assim, são conceitos extremamente importantes para o Step 1. Então, conforme eu vou explicar daqui a pouco, vai ficar um pouco mais claro. Mas a gente coloca dentro da nossa estratégia de preparação assistir as três primeiras aulas do Patoma, beleza? Outro que é muito legal é o Sketch Microbiology. Esse especificamente, o Sketch, assim, ele tem videoaulas, essa empresa, ela cria videoaulas para várias matérias, tá? Mas de todas elas, o Microbiology, o Sketch Micro, é o melhor de todos, assim, é extremamente didático. É uma maneira muito diferente de estudar microbiologia. Ali as aulas são sempre baseadas em desenhos, igual tá essa daqui. Eles tentam meio que representar cada aspecto lá de uma bactéria, pega lá o Staphylo aureus, por exemplo, eles tentam representar os aspectos dessa bactéria em forma de desenho, para a gente ir decorando essa parte de microbiologia que, assim, é extremamente chato, né? Extremamente chato. Então, eles tentam deixar isso um pouquinho mais fácil por meio dos desenhos. Pega aqui, por exemplo, isso aqui eu tirei diretamente do sketch, tá, pessoal? Pega esse gatinho aqui, por exemplo. Esse gato, que é um cat, ele representa que o Staphylo aureus é catalase positivo. Então é mais ou menos nessa linha que o Sketch Micro vai. E a gente encaixa eles antes de fazer o módulo de microbiologia no Word. Extremamente úteis, tá, pessoal? Assim, tem gente que odeia o Sketch Micro porque não se adapta à metodologia, mas eu recomendo, de modo geral, o pessoal tentar, pelo menos, testar, assinar ali um mês e dar uma olhada nas primeiras aulas para ver se a pessoa realmente se adapta ao método, porque, na minha experiência, é uma plataforma muito legal. Eu adorei, particularmente, fazendo quando eu estava me preparando para os steps. Facilitou muito a vida em microbiologia, então a gente encaixa o sketch antes de microbiology. Beleza. Fora esses, então, esses até então eram materiais de fora, assim, não eram materiais oficiais do SMLI, da organização que criou o SMLI. Agora, os NBMEs, eles são simulados oficiais do SMLI. Ele tem para o Step 1, para o Step 2, mas eles são os simulados oficiais, tá? Tem no site próprio do NBME e lá você consegue achar os simulados disponíveis. Agora, para o Step 1, a gente está com os simulados do número 26 até o 33. Tá? Então, agora está dando ali uns 9 simulados oficiais para o Step 1. Cada simulado conta com 200 questões. 200 questões bem seguindo o modelo do SMLI, do Step 1 de fato. E o que é mais interessante dos NBMs, que no final, quando você responde as 200 questões, ele te dá uma chance de pass, uma chance de você passar no Step 1. Tá? Por exemplo, se o Step 1 for realizado ali dentro de uma semana depois do simulado ter sido realizado. Então é aqui que é o ouro, né, do NBME, ele te dá uma chance de pass. Então a gente busca é, agendar a prova do SMLI quando a gente tem segurança que a gente vai passar, né? Quando a gente está com 99% de chance de pass nesses simulados oficiais do NBME. Aqui, pessoal, é como quando você faz o NBME, depois que vem o resultado, é essa tela que aparece pra gente, ó. E eles incluem uma chance de pass aqui na prova do SMLI, se você fizer ela dentro de uma semana. Então a gente tenta marcar a prova quando o NBME está em 99. Daí a gente tem bastante segurança de que a gente não vai dar fail nessa prova, né? Esse é o objetivo. Beleza, pessoal. Dei uma passada nos materiais principais que a gente usa. Agora eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente junta todos esses materiais, junta a melhor parte, as melhores características de cada um desses materiais dentro do nosso método da Escola Médico América. Como que a gente integra tudo e, assim, cria
para criar esse método, né? Como que a gente integrou tudo para criar um método que, assim, ficou excelente, que está com até o momento 100% de aprovação. Todos os nossos alunos que fizeram o Step 1 seguindo esse método, todos eles foram aprovados no Step 1. Tá bom? Então a gente tenta utilizar os melhores materiais de maneira bem otimizada, da forma bem parecida com o que os estudantes dos Estados Unidos fazem, tá? Então esse é o princípio do nosso método, beleza? O método, ele é dividido em dois momentos. Primeiro a gente tem a grande parte da nossa preparação vai ser nesse primeiro momento aqui de consolidação teórica. Aí lá no final da preparação a gente vai para o dedicated period, que é ali os 2 a 3 meses que fecham a nossa preparação. Mais ou menos assim. A consolidação teórica dura ali de 7 a 9 meses. Claro que depende da rotina de cada um, mas de modo geral dura de 7 a 9 meses. E aí depois que a gente fecha a consolidação teórica, ali nos 2 a 3 meses antes do SMLI, a gente faz o dedicated period, tá bom? Eu vou tentar explicar agora como que funciona cada uma dessas fases. Primeiro lá, consolidação teórica. Como eu falei lá no começo, a, a nossa preparação vai girar em torno do U-Word, tá? Então, o nosso objetivo durante a consolidação teórica é fazer uma passada completa nessas 3.641 questões do U-Word, tá? A gente resolver todas essas questões, fazer um pass completo no U-Word. A gente faz isso é, dividido por sistema, tá? Então, quando vocês forem dar uma olhada no Word, tem várias formas de a gente utilizar esse banco. A gente pode fazer, selecionar todas as disciplinas e todas as áreas e fazer como se fosse um simulado dentro do Word, ou a gente pode fazer dessa forma por sistema, tentando abordar de maneira separada, bem para a gente aprender mesmo aquele conteúdo. Então, lá, começar com cardiovascular, seguir para renal, e se fazer dessa forma até o fim do First Pass, de ter passado por todas essas questões aqui. No U-Word também vocês vão notar que tem um modo tutor. O modo tutor, ele é basicamente quando você resolve uma questão com o modo tutor ligado, logo depois que você resolve, já vem a explicação. Então você fica dessa forma, resolvendo lá 40 questões por dia. Faz a questão, vem a explicação e vai seguindo dessa forma até você terminar as questões do dia. Se você desliga o modo tutor, você basicamente tenta fazer como se fosse em modo de prova. Você resolve as 40 questões e depois você corrige, tá? Particularmente, eu recomendo deixar o modo tutor ligado nessa fase de consolidação teórica, deixar o timer aqui desligado, então você faz o modo tutor, untimed e por sistema, tá? O timed, assim, a gente também usa como se lá mais para o final da preparação, para a gente simular o ambiente de prova, o timed, ele coloca um limite de 1 hora para você resolver 40 questões. Esse não é o nosso objetivo durante essa primeira parte da preparação, tá? Aqui o nosso objetivo é aprender aquele conteúdo, independente do tempo, beleza? Então a gente deixa o timer desligado agora. E a gente, como eu falei, vai resolver por sistema, tá, pessoal? Então, assim, a gente tenta organizar os sistemas por ordem de similaridade. Então, a gente começa lá resolvendo as questões do word de cardiovascular, terminou cardio, vai para renal e depois para pulmonar. Essa tríade aqui, ela é bem uma meio que puxa a outra, então a gente tende a deixar elas juntas durante o first pass. Da mesma forma, neurologia, músculo esquelético e psiquiatria também, uma puxa a outra, então a gente deixa elas juntas e depois fechar endócrino, gastro e sistema reprodutivo. Beleza? Então a gente faz dessa forma por sistema. E muito importante, pessoal, principalmente para quem já é formado há mais tempo, antes de cada um desses sistemas no eWord, assistir às aulas do Boards and Beyond. Tá? Então dá uma passada naquelas aulas do Boards and Beyond. Isso é para durar mais ou menos ali 1, 2 semanas só assistindo aula e depois vai para o sistema de fato no U-Word, tá? Para as questões do U-Word daquele respectivo sistema. Porque assim, realmente, quando você vai direto para as questões do U-Word, tem muita coisa assim que a gente nunca nem viu aqui no Brasil, sabe? Que não faz parte da matriz curricular daqui do Brasil. Para dar um exemplo para vocês, pessoal, eu fiz o Step 1 quando eu estava no quinto período, então eu tinha acabado de sair do ciclo básico, assim, tava tudo meio fresco ainda na minha memória. E, cara, quando eu entrei no Word, assim, eu não fazia ideia de 70% do que estava ali, sabe? 70% eu nunca tinha visto na minha vida. Então,
a gente fica meio nivelado, sabe? Independente de se você já é formado há 10 anos ou se você está recém-formado na faculdade, de modo geral, se você for para o e-Word, vai ter muita coisa que você não sabe, tá? Então a gente, de modo geral, coloca o Boards and Beyond, as aulas do Boards and Beyond, dá uma passada ali nas aulas e depois vai para as questões do e-Word. Perfeito. Fechamos todos aqueles sistemas que a gente viu ali. Só antes de falar disso aqui, é bem interessante eu coloquei esse slide, porque tem muita gente que tem dúvida como a gente seleciona as questões para cada um desses sistemas, sabe? Então, quando eu falo aqui, vamos fazer as questões de cardiovascular do eWord, aí chega lá no eWord e tá esse negócio gigante aqui para a gente selecionar o que que a gente quer, as questões que a gente quer selecionar. Então, assim, para cada um dos sistemas, vamos pegar lá cardiovascular, por exemplo. Para cada um desses sistemas, a gente vai selecionar essas seguintes disciplinas para estudar aquele sistema: anatomia, embriologia, histologia, patologia, patofisiologia, fármaco e fisiologia. Então, pessoal, dê um print nessa tela aqui, porque essa parte é uma que, quando o pessoal começa a se preparar para o Step 1, surge essa dúvida, bem nesse ponto aqui, tá bom? Então, quando você for estudar cada um dos sistemas, pega lá cardiovascular, seleciona esses subjects que são, que estão aqui em cima. Beleza? Isso para cada um dos sistemas. Ok, depois daqueles 9 sistemas que a gente estudou no eWord, selecionando as questões daquela forma que eu mostrei ali, agora é hora da gente assistir aqueles 3 primeiros capítulos do Platoma. Então a gente assiste esses 3 primeiros capítulos que são assim extremamente high yield, tá? Extremamente high yield. Esse aqui é o que eu falo que é o ouro do Platoma, tá aqui nesses 3 primeiros capítulos, tá? Então, fechou os sistemas, assiste os 3 primeiros capítulos do Patoma e aí vai para o último sistema de todos, que é hematologia e oncologia, que usa bastante desses princípios que são colocados nesses 3 capítulos do Patoma. Fizemos hematologia e oncologia, agora a gente pode seguir para as matérias do ciclo básico, tá, pessoal? Então é assim que a gente divide. A gente começa pelos sistemas e depois a gente vai para as matérias do ciclo básico. As matérias do ciclo básico vão ser essas aqui: bioquímica, imunologia, microbio e ciências da saúde. Basicamente são essas as matérias do ciclo básico. Princípios gerais da patologia também e princípios gerais da farmacologia também entram, tá, nas matérias do ciclo básico. A única exceção à nossa regra de Boards and Beyond e o Word é aqui em microbiologia, que daí a gente encaixa o Sketch Micro e não o Boards, antes de começar, começar as questões do Word de microbio. Perfeito, pessoal. Agora, depois que a gente fez aquele esquema para selecionar as questões para cada um dos sistemas, quando a gente vem para o ciclo básico, agora a gente seleciona as questões dessa forma aqui. Se a gente quiser estudar microbio, por exemplo, a gente viu as aulas do Sketch, beleza, vamos para o eWord agora fazer as questões de microbio. No Subjects, a gente seleciona lá só microbio e seleciona todos os sistemas agora, tá, pessoal? Então, recomendo também vocês darem um print nessa tela, para quando chegar a hora de vocês estudarem o ciclo básico pelo eWord, a gente seleciona só o subject que a gente quer de microbio e todos os sistemas, tá? Para estudar tudo junto dentro de microbio. Perfeito? Para cada questão, ao longo do First Pass, para cada questão que você for errando, vocês vão notar lá no eWord que cada questão tem um ID daquela questão, tem um códigozinho específico para aquela questão. A ideia é, por exemplo, errei uma questão, eu pego lá o ID daquela questão, jogo no Anki, e se eu tiver o deck do Anking instalado, o Anki vai automaticamente puxar os cards, os flashcards específicos daquela questão. E a gente vai liberar esses flashcards e eles que vão pautar a nossa revisão espaçada, tá? É assim que vai se formando a nossa revisão espaçada. Porque o Anki vai pegar esses flashcards que a gente liberou agora e vai retornar eles para a gente, vai fazer um cronograma com esses flashcards, por exemplo, daqui um dia, daqui 3 dias, uma semana, um mês, e assim por diante, para a gente sempre ir revisando aquele conteúdo ao longo dos meses da preparação, beleza? Então, Anki com os cards do Anking, a gente usa o ID de cada questão do Word para puxar os flashcards e a gente libera eles para fazer a revisão espaçada. É assim que a gente encaixa o Anki na preparação. Muito importante isso aqui, tá, pessoal? Não reneguem o Anki, tá? Ele é bem simples, o princípio do Anki é bem simples, mas é extremamente efetivo, tá bom? Então a gente encaixa ele junto na preparação, ok? Para quando a gente erra uma questão,
A gente preconiza ali liberar 2 a 3 flashcards, tá? 2 a 3 flashcards, porque ao longo dos meses isso vai acumulando. Então tentem maneirar bem na quantia de flashcards que vocês estão liberando. Errou, libera 2 a 3. Se acertar a questão, mas for uma questão, sei lá, que você chutou e acertou, aí considera errado, né? Daí considera errado, libera 2 a 3 flashcards. Se for uma questão que você já tinha certeza daquele conteúdo, libera só um flashcard ou nem libera nenhum flashcard para não ficar acumulando, sabe, ao longo dos meses. Perfeito. Como que fica isso no dia a dia, sabe? Isso aqui, claro que a gente adapta para a rotina de cada um, mas de modo geral, a gente estima que o aluno tenha que dedicar de 3 a 5 horas por dia, na média, de estudos para o SMLI, e a gente primeiro faz os flashcards, no começo da preparação, vamos ter muito pouco flashcard para a gente fazer, mas é aquilo. Conforme você vai liberando flashcards, a partir das questões que você for fazendo, vai acumulando flashcard e vai aumentando a média diária, tá? Lá pelo quarto, quinto mês da preparação, é para você estar em uns 300 flashcards por dia. Leva ali mais ou menos 1 hora de Anki por dia, tá? Fez as questões do Anki, a próxima coisa que você tem que fazer naquele dia é o U-Word, tá? Se você tiver, por exemplo, antes, transição de sistema, você saiu de cardiovascular, vai para renal. Antes disso, como eu falei, a gente assiste as aulas do Boards, aí você só troca o Word por Boards and Beyond. E aí, naquele dia, você vai fazer Anki e assistir as aulas do Boards. Basicamente isso. Se não, de modo geral, é Anki questões do Word. A meta é de 40, é a gente chegar em 40 questões por dia, tá? Mas a gente já considera que no começo é muito difícil o aluno conseguir chegar nas 40 questões. Então, a ideia é ir aumentando gradativamente, começar ali. Ah, eu fiz 1 hora de Anki e consegui resolver 5 questões naquele dia, tá ótimo. Tá ótimo no começo, tá ótimo. E a ideia é você ir progredindo para, sei lá, na primeira semana foi 5 questões, na segunda vai para 10 e assim por diante, até chegar na nossa meta de 40, ok? E aí é para durar mais ou menos 3 a 5 horas no dia de para preparação para o SMLI. Mas é claro, uma das nossas funções dos mentores na Escola Médico América é tentar adaptar a preparação do SMLI é a rotina da pessoa, né? Então, tem muita gente que já trabalha, que precisa ficar fora por muito tempo. Então, a gente tenta adaptar esse cronograma para a realidade de cada pessoa, para tentar fazer uma coisa que vá dar certo no longo prazo, tentar adaptar bem certinho a realidade de cada um. Perfeito, pessoal. Em resumo, a fase de consolidação teórica dura ali de 7 a 9 meses. Fazemos um first pass do Word por sistema, boards antes de cada um desses sistemas. Vamos liberando card no Anking a partir dessas questões do Word. Microbiologia antes dela, ao invés do boards, a gente vai usar o Sketch. E antes de hematologia, a gente assiste os 3 primeiros capítulos do Patoma. Basicamente, essa é a ideia desses 7 a 9 meses de consolidação teórica, beleza? Perfeito. Depois disso, vamos para o Dedicated Period. Antes ali, 2, 3 meses antes da gente fazer a prova, vamos para o Dedicated Period, que a ideia aqui primeiro, é simular ambiente de prova, sabe? A gente se acostumar a fazer muita questão em um dia só, tá? Aqui, agora a gente vai usar o Word de novo, a gente vai fazer uma segunda passada naquelas 3.600 questões do Word, mas agora em modo de prova, tá? Agora a gente não divide mais por sistema, a gente vai fazer todas as questões juntas no modo random, todos os subjects e todos os sistemas, tudo junto, a gente vai selecionar tudo e vai fazer no modo random. A gente desliga o tutor, porque agora a gente quer resolver 40 questões seguidas e só depois corrigir essas questões, e deixa o timer ligado para a gente se obrigar a fazer 40 questões em 1 hora, igual é no dia da prova, beleza? Como a gente está fazendo 40 questões a gente precisa fazer em 1 hora. Como a gente tem esse limite de 1 hora, a gente consegue fazer mais questões por dia, tá? Então a gente aqui, usando o Word em modo de prova, a gente consegue colocar ali umas 100 a 160 questões por dia, fazendo em modo de prova, em modo de simulado do Word, bem na forma que vai ser no dia do SMLI. Ok? A gente tem essa meta de 100 a 160 questões por dia. Junto ao Word, no Dedicated, a gente encaixa os self-assessments, que são os simulados que eu falei lá no começo. Os NBMEs, que são os simulados oficiais,
Agora a gente tem do 26 até o 33. O WSA, que são os simulados do UWorld, também muito bons. A gente tem o 1, 2 e o 3. E os simulados que são os mais preditivos de todos, que são o Free 120. Tá? A gente tem o Old Free 120 e o New Free 120. O Old é de 2021, tem o formulário offline dele, e o New é o formulário que a gente tem online. Tá? Se vocês colocarem no Google Free 120 e o SMLE Step 1, vai aparecer a página oficial do NBME com o Free 120 para vocês darem uma olhada no modelo de questões do SMLE, ok? O Free 120, ele tem questões que foram tiradas diretamente do SMLE, por isso que a gente fala que ele é muito preditivo. As questões que estão ali, basicamente, são as questões que vão estar no dia, do SMLE, o mesmo modelo, tá bom? Essas são as questões, mais preditivas para dizer a nossa nota. Por isso que a gente tenta encaixar esse simulado do Free 120 lá no final da preparação, justamente porque ele é muito preditivo. A gente deixa para fazer o Free 120, tipo assim, 3, 5 dias antes de fazer o SML de fato, lá no final do dedicated. Perfeito? A ideia é a gente ir intervalando esses simulados todos aqui ao longo do dedicated. Então, pegar lá para fazer, por exemplo, um simulado a cada 5 dias, um simulado por semana, e ir fazendo eles até fechar o dedicated e a gente poder ir para a prova de fato. Beleza? Isso é uma dúvida que surge muito até na mentoria, no Facebook, a gente vê bastante essa dúvida, que é se existe uma ordem ideal para fazer esse self-assessment, sabe? E a resposta é que não. A gente pode fazer eles, de modo geral, na ordem que a gente quiser. Pode ser até na ordem cronológica, assim, fazer o 26 ou 27, assim por diante. A exceção é o seguinte. Depois que a gente fecha o período de consolidação teórica, para a gente ter um baseline ali de como que a gente está, a gente recomenda fazer esse simulado aqui do UWorld, que é o UWSA1. Tá? Então, antes de começar o Dedicated Period, a gente coloca o WSA1 para a gente ter um baseline de nota, saber como que o aluno está naquele momento. E aí isso ajuda a gente, inclusive, a definir como a gente vai seguir para o Dedicated Period. Tá? Nas primeiras semanas do Dedicated, a gente recomenda fazer o WSA3, que é o outro simulado do Word, porque assim, ele é mais difícil, sabe? Ele é pouco preditivo. Então a gente tenta fazer ele já no começo, para não. Porque assim, como ele é mais difícil, como a gente espera que o aluno vai tirar uma nota menor no WSA3, a gente prefere não deixar ele nas semanas que antecedem a prova ali, sabe? Porque alguns alunos podem se assustar, querer. Não dá 99 de pés no WC3, aí a pessoa acha que precisa estender, né, a prova, remarcar a prova, então fazer mais no começo do dedicated. E aí deixar para fazer mais perto da prova. Primeiro, o Free 120, que é o extremamente preditivo, e o WC2, que também é um simulado do UWorld que é muito bom, tá? O mais preditivo de todos. No meu caso, inclusive, o WSA2 para o Step 2, ele acertou exatamente a nota que eu ia tirar. Tá? Então, o WC2 deixar para fazer mais no final do Dedicated, para ter uma ideia bem mais precisa de como está sua nota naquele momento, ou tua chance de PES no caso do Step 1. E agora, durante o período dedicado, a rotina fica mais ou menos dessa forma, de novo, adaptando para a realidade de cada aluno, que é o que a gente faz na mentoria. De modo geral, de novo, mantém aquele 1 hora de card do Anki por dia, aquilo é invariável, vai precisar fazer todos os dias, mas agora a gente tenta fazer dessa forma, 80, faz lá 2 blocos de 40, que vai dar 2 horas, e corrige esses blocos durante a manhã, por exemplo, e durante a tarde faz mais 2 blocos e corrige, tá? Para fechar a meta diária de 160. Beleza? Fica mais ou menos dessa forma. E a gente progride no Second Pass ao longo da semana e pega lá o final de semana, por exemplo, para fazer simulado. Daí faz lá um simulado a cada 7 dias. Faz o simulado num dia, corrige o simulado no outro e vai seguindo assim até o final do dedicated. Junto a eles, pessoal, então assim, o Derrick, de modo geral, vai ser Word, Anki e simulado. O Word, Anki e simulado, vai ser basicamente isso que a gente vai usar. A exceção é no finalzinho da preparação, ali nas 3, 4 últimas semanas da preparação, além de fazer aquilo que eu coloquei agora de Word, Anki simulado, a gente coloca o First Aid, tá, pessoal?
First Aid, para quem não sabe, é como se fosse uma bíblia do Step 1. Ali ele tem bem condensado, bem direto ao ponto, todos os conteúdos que caem no Step 1. Agora está com 800, 900 páginas, tá? Mas bem condensado, bem de leitura dinâmica ali, tentar pegar os conteúdos por memória visual. Não é um material para você aprender de fato aqueles conteúdos. Então a gente encaixa aqui nas semanas finais de preparação. Tentar pegar ali o período da noite, se a pessoa estiver livre, e ler um capítulo por dia do First Aid. Outro PDF que está ficando bastante falado e que é realmente muito bom é o PDF, é o livro do Melman Medical High Yield Arrows. Especificamente, o Melman, ele cria vários materiais para o Step 1, vários PDFs. Se vocês entrarem no site do Melman Medical, vai ter lá PDF de cardio, de neuro, vários PDFs, mas o que é mais recomendado é o High Yield Arrows. A gente também coloca ele lá nas semanas finais do Dedicated. E ele é muito bom, tá, pessoal? Depois, ele é de graça, inclusive, depois, quem puder, dê uma olhada no site do Melon Medical para ver como que é o modelo do raio de Arrows, que é bem interessante. Ele tenta colocar, com base nas flechinhas, alguns pontos bem raio para o Step 1, tá? Então, a gente tenta encaixar o raio de Arrows lá no final da preparação também, junto com o First Aid. Perfeito, pessoal. De modo geral, o que que eu falei nesses últimos slides? No período dedicado, a gente precisa, em 2 a 3 meses antes da prova, fazer um second pass no Word no modo de prova. De novo, ir liberando o card no Anking conforme for fazendo as questões. E uma dúvida que surge é se a pessoa precisa, depois do First Pass, resetar o deck para daí começar do zero o Anki durante o Dedicated. E, particularmente, eu não recomendo resetar o deck do Anki. Mantém da forma que tá e só continua liberando os cards, beleza? Para seguir o princípio do Anki de revisão espaçada. Para garantir que você vai lembrar os conteúdos lá daqueles meses iniciais da preparação. Junto com isso, a gente faz os NBMEs, intervalos definidos, fazer um simulado a cada 5, 7 dias. Coloca ali no final o raio de arrows do Melman e no final também uma leitura de um capítulo do First Aid por dia. Pode pegar ali os últimos 15 dias da preparação, ler um capítulo por dia. Dentro desses 15 dias você zerou o First Aid, tá bom? Quando eu posso marcar a prova? Outra dúvida bem recorrente. O pessoal pergunta se precisa fazer todo o dedicated period para marcar a prova. Eu preciso fazer esses 3 meses de preparação final para daí marcar a prova? E a resposta é que não precisa, pessoal. Como eu falei lá, o NBME ele dá uma chance de pass. Então, pega lá os 2, 3 primeiros NBMEs que o aluno fez, ele já está com 99 de pass, perfeito. É o que a gente estava buscando, tá? 99 de pass. Tem esse resultado, já pode entrar no site do MindTelf, tirar o período de elegibilidade e marcar a prova no Prometric. Beleza? A meta, então, é o 99 de pés nos NBMs. E perfeito, pessoal. É assim a gente fecha a aula de Step 1. Deixa eu passar a palavra para o Léo. Léo, tá aí? Tô sim, claro. Eu tava respondendo o pessoal aqui no chat. Pessoal, algumas coisas que eu queria deixar bem claro, tá? O Luiz mostrou ali dos simulados e tudo mais. E eu queria fazer a seguinte colocação para vocês, só para vocês pensarem dessa forma. Eu não sei se vocês aqui, pessoal que já tá aqui, teve algum familiar que fez concurso público no Brasil para coisa de polícia, de justiça, coisa jurídica. Se vocês tiveram, ou às vezes vocês têm um primo, um amigo, enfim, muitas vezes tem teste físico, tá? Teste de aptidão física. Eu nem sabia que médico fazia. Tinha aptidão física no teste que você fez? Tem muitos que tem. Como que funciona? Eu digo isso porque o meu irmão hoje ele é delegado, mas é uma época ele estava fazendo um monte de concurso. E aí é fantástico, eu adorava acompanhar as histórias dele, porque é o seguinte, ele fazia a primeira etapa e passava na primeira etapa. Aí a segunda etapa tinha o teste de aptidão física. O teste de aptidão física, por exemplo, que você era aprovado hoje, ele ia acontecer em julho de 2026, daqui a 6 meses, 8 meses. E o teste está lá no edital, o que que você tem que fazer? Tem que fazer no mínimo 3 barras, correr tantos quilômetros em tanto tempo, fazer dar 5 pulos, não sei. Tava lá, 3 barras, eu vou usar barra como exemplo. A quantidade de pessoas que chegavam no teste físico e não conseguia fazer nenhuma barra era gigante. E eu adorava ouvir essas histórias porque eu ficava fascinado com aquilo. Tá no edital, tava lá a quantidade de barra que você tinha que fazer. E tinha um monte de gente que chegava e ia tentar fazer na hora sem nenhum preparo. O Step 1, ele não é loteria, ele não é sorte, ele é muito mais próximo ao teste de aptidão física, tá? Por quê? Porque você tem simulados.
Algumas pessoas vão falhar na prova porque elas não estudaram direito, elas não fizeram Eu quero simulado. que fale agora. Eu não vou falar. Oi? A gente Tá teve com aí o uma pequena microfone aberto intervenção. ali. O Step 1 ele é muito mais próximo a teste de aptidão física. Você tem uma previsão muito concreta se você vai passar ou não. Você tem uma chance, você vai conseguir ter uma previsão que dá certo em 99% das vezes. Eu diria que até mais, tá? A gente nunca teve ninguém que teve uma previsão acurada e não passou. Ou seja, é igual a aptidão física. Se você faz 10 barras, você consegue fazer 3. Não tem mistério, não tem, pô, vou tentar passar no teste físico. Você vai passar ou não, e você sabe disso antes. Ainda assim, igual o Step 1, um monte de gente vai lá fazer sem ter preparo. Então, eu vi muitas perguntas aí, se eu falhar no Step 1, por que que você vai falhar no Step 1? Por que que você já está pensando dessa forma? Não tem nenhum motivo para pensar dessa forma. Você consegue fazer os simulados, você consegue ter um nível de predição muito, muito alto se você vai passar na prova ou não. E a gente já teve isso, a gente já teve alunos que fizeram o simulado, não estavam com resultados bons, eles entram em contato com a gente, mandam no grupo, ó, aqui estão os meus scores, o que que eu faço? A prova é semana que vem. Cara, remarca a prova, você não está pronto. Aí, às vezes a pessoa, mas eu tenho que pagar passagem de avião, não sei o que. Ok, paciência, mas paga a passagem de avião, mas remarca a prova porque você não está pronto. Mesma coisa o teste físico. Se a pessoa tem que fazer 3 barras, ela treina o ano todo. Chega uma semana antes, ela está fazendo uma barra, ela não vai conseguir fazer 3 na semana seguinte. Então, o Step 1 é muito semelhante. Então, não é para pensar que se falhar, pode refazer a prova. Eu acho que é um pensamento muito ruim você ir pensando dessa forma, porque isso já te condiz, já te trilha o caminho para dar errado. Você tem que pensar assim, ok, passando no Step 1, o que que eu faço depois? Fim, é isso. Ah, o colega aqui que é advogado, com certeza ele fez um monte de concurso público. E você tem uma noção se você vai passar ou não, né? Principalmente, mas é muito mais de prova. Principalmente no Step 1 que você tem um monte de simulado. Você tem 9 simulados, 10 simulados, nem sei quantos são no total, mas tem bastante. Quantos por cento é bioquímica? Sei lá, 10%, uma coisa assim, na Luiz. Tinha ali no slide antes, mas não é tão importante assim. Bem pouco. Não é raio não. Não é muita coisa, não. Então, o foco do Step 1 é assim, não é assim, eu vou passar ou não, é assim, como que eu vou me preparar? Será que eu vou ter um preparo consistente? Como que vão ser meus simulados? E aí, pronto. E aí você passa na prova. Não tem muito mistério hoje. É assim, é o quanto de trabalho você vai colocar, e se você vai seguir as coisas, se você vai fazer corretamente. E a gente já viu aqui, se você acompanhar no chat, você vê muitos pensamentos que podem dar errado, já a forma que é colocado as coisas ou até uso de material errado. Teve um colega que infelizmente comprou o Kaplan, falou que comprou 6 meses do Kaplan. Isso tem o sunken cost fallacy. O colega que comprou 6 meses de Kaplan, ele perdeu o dinheiro de 6 meses do Kaplan. Já acabou, já saiu da conta dele, pagou, fim. Agora ele tem duas opções. Ou ele assume o custo, ou ele perdeu o dinheiro, isso acabou. Ou ele aceita isso e fala, ok, pô, comprei o material errado, agora eu vou pro lado certo. E compra o material certo, estuda do jeito certo. Ou ele vai estudar 6 meses do Kaplan, que vai ser 6 meses jogados fora, e aí ele perdeu o dinheiro que ele gastou para comprar o negócio, mais 6 meses da vida dele que ele ficou estudando sem sair do lugar. E eu digo isso com bastante firmeza, porque a gente já teve muita gente que vem depois de estudar um ano no Kaplan, 8 meses no Kaplan, um monte de tempo, e a pessoa é basicamente começar do zero, porque é um estudo muito pouco efetivo. E quando a gente fala do Step 1, você tem que estudar bem feito e meio rápido, porque você esquece. Então, se você estudar de uma forma que é muito inefetiva, depois de 10 meses você esqueceu o que você está estudando no começo, e aí as coisas começam a desenrolar. A gente já viu muito isso também, pessoas que estudam muito rápido, mas sem formulação, sem, por exemplo, Anki ou repetição espaçada, e a pessoa esquece e aí fica patinando, você aprende uma coisa nova, esquece duas atrás e não vai para frente. Perfeito. Se você, é que eu não sei o nome do colega que está como usuário do Zoom. Mas assim, você está num quadro, você tem que estar fazendo simulado. Não sei se você já fez o First Pass e Glassio. E Glassio, você tem que estar fazendo simulado. A gente sempre recomenda começar o Second Pass com simulado. Perfeito. Quanto que foi o score, Iglesio? Ó, tá vendo? É importante conhecer o caminho. O score percentual não importa. Não importa nada. O que importa é o score de 3 dígitos no caso do World Self-Assessment no ano. 55% eu chutaria 210, talvez nem isso. 200, alguma coisa nessa faixa, talvez 195. Você lembra disso, Iglesio? Porque você
Ó, 195, falei. Então, o Iglesio não tá passando na prova hoje. Se ele fizer a prova hoje, ele não passa. Claro que ele pode dar uma sorte tremenda e conseguir passar, mas não é, ele não tá no score de pass. Fez faz 2 meses. Então, o ideal é você já estar fazendo simulados com consistência para ter uma noção. E cada simulado, dependendo se é o World Self-Assessment ou NBME, ele te dá o resultado de forma diferente. Então, você tem que saber avaliar o resultado. Por exemplo, no caso dele, os 55% não importa. Claro que tem uma relação com a nota, né? Se tivesse aceitado 80%, claro que a nota dele seria maior. Mas não é relação direta. A título de curiosidade, o Step 1, todos os steps, eles usam aquela teoria da resposta inteligente que o Enem usa também, e eu acho que várias provas no Brasil estão usando. Se muita gente acerta a pergunta, ela vale pouco. Se pouca gente acerta, ela vale mais. Se quase ninguém acerta, ela não vale nada porque a questão é cancelada. É mais ou menos assim. Então, duas pessoas podem acertar 55% e ter nota diferente. Então, por isso que eu tô falando que o score dele não vale, não vale nada. E quando você. Exatamente, a mesma coisa, Iglesio. E quando a gente fala de Step One, uma grande parte de perguntas na prova são perguntas experimentais, que nem contam. Então alguém pode acertar, sei lá, 80%, outro cara acertou 70%, e eles acertaram o mesmo número de questões reais, porque um monte era questão experimental. Então, não se atenham muito a isso. Qual score precisa para passar na prova? Jorge, seria. A gente não tem score hoje, né? Mas seria antigamente no score 196, se eu não estou enganado. Mas olha como é importante conhecer as coisas. Aí alguém vai falar assim, pô, o Glass tirou 195, ele tá quase passando. O Weird Self-Assessment, ele faz um over-predictment do score, isso já é bem sabido, é bem conhecido, ele sempre aumenta esse score de 10 a 20 pontos. Então a nota real do Glass hoje, hoje não, há 2 meses atrás, provavelmente seria 180, 185, alguma coisa assim. Então toda essa avaliação que você tem que fazer para a agenda da prova. O Iglas continuar estudando, daqui a pouco ele passa na prova. Ele tá batendo na trave. Tem que tirar 196, ele tava com 185 há 2 meses. Então, hoje já deve estar melhor, né? Não sei como é que ele está estudando, etc. 196 passa. Mas assim, você tem que estar com uma nota bem acima, né? Não dá pra. Aí é aquela questão de 3 barras. Você fez 3 barras, vai fazer a prova? O ideal é você fazer umas 5, 8, sei lá. Mas se você estiver tirando 100, 200, a gente sempre vai recomendar um score que seria o equivalente na faixa 220, 230 pelo menos. Porque tem pessoas que vão ficar mais ansiosas na prova, perdem performance e tal, então você tem que ter uma gordura para queimar. E você ter gordura para o Step 1 nunca é perda de tempo. Sempre estudem mais para o Step 1 do que vocês acham que é o necessário. Independente de estar na mentoria ou não, estudem mais para o Step 1 do que é o necessário, porque isso vai te ajudar no Step 2 CK. Então, você tentar economizar tempo no Step 1, você tem que estudar mais no Step 2 e aí pronto, fica a mesma coisa. Exatamente, Cláudio. Fazer o Step 1 bem feito. A gente já teve gente, e às vezes umas coisas meio assustadoras. Teve um aluno que ele tinha feito o Step 1 e ele passou. Aí ele deu 2 semanas e ele disse, vou fazer um simulado do Step 2 CK e comecei a estudar. Aí ele falou assim, deu alguma coisa errada no meu simulado. Eu falei, pô, o cara deve ter ido muito mal, né? Coitado, assim, pesado. Quando a gente começa, acha que tá bem e tal, vai fazer um simulado, tem uma nota muito ruim, quebra um pouco o ego. E aí ele falou, tá dando 240. Eu falei, tá, mas 240 tá ótimo, você passaria na prova hoje. Ele falou, pois é, mas eu comecei a estudar faz uma semana, não é possível que eu passaria na prova. Mas aí eu perguntei, mas como é que foi o estudo pro Step 1? Não, foi bem, segui o método, estudei 10 meses. Por isso. Então, você estudar certinho pro Step 1, isso te carrega em relação ao Step 2. Você vê que não tem muito mistério, é seguir as coisas, é fazer certinho e as coisas tendem a dar certo. Hoje tudo é em cima de X dias de padrões. Pessoal, eu queria abrir aqui duas coisas que eu queria falar. A primeira é abrir para dúvidas de Step 1. A segunda é convidar vocês para a live de amanhã, porque a live de amanhã vai estar muito interessante. A live de amanhã, ela é interessante para qualquer pessoa que tem interesse nos Estados Unidos, ou até que não tem interesse nos Estados Unidos, mas que queira saber como é a vida de médico nos Estados Unidos. Porque eu vou mostrar literalmente a parte real médica. Alguém perguntou já como é que é a vida pagando 35% de imposto. Vocês vão ver amanhã como que funciona realmente o imposto nos Estados Unidos, se é 35, se é 40. E cada vez que eu vou no Instagram, as pessoas falam um número diferente. Você paga 45% de imposto. Números tirados do vento. E amanhã eu vou mostrar como que funciona a aposentadoria, que às vezes a gente fala de 401k e coisas que são conceitos que são diferentes, são estranhos para a gente que está no Brasil, mas que aqui são bastante comuns. E vou mostrar também como é minha rotina, como é horários e tal, porque
eu não tenho problema em falar isso, porque eu ganho na mediana, então se você jogar no Google, você entende mais ou menos quanto que eu ganho, não tem problema nisso. E você consegue entender como é a vida de fato real. Eu tô vendo algumas perguntas aqui, depois eu respondo, tá? Ah, a cultura, ó, cultura de processo médico. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui para vocês. A cultura de processo médico nos Estados Unidos, eu acho que ela é boa. Eu acho que ela é boa. Pelo seguinte motivo. Cara, no Brasil é festa. É festa demais, é ruim para todo mundo, é ruim para o paciente, é ruim para vocês, é ruim para todo mundo. Você é psiquiatra no Brasil, às vezes você começa, sei lá, lítio para o paciente, você está fazendo um cálculo, você está acompanhando, aí vai o ginecologista, aumenta o lítio, vai o cardiologista, adiciona outra coisa, vai não sei quem, bota outra medicação nada a ver no meio, porque o cara, não sei, acha que tá, sabe o que está fazendo e às vezes não sabe. Aqui nos Estados Unidos, cada um fica no seu quadrado, porque se você sair, você pode ser processado. E aí você pode perder. E tem uma preceptora minha, ela foi processada, ela contou disso faz 15 anos. É uma história fantástica, um aprendizado. Ela é psiquiatra aqui na residência. E ela foi processada porque há 15 anos um paciente estava com dor, lombar, sei lá. E ela prescreveu um opioide para o paciente. E o que aconteceu foi que o paciente estava tomando quetiapina junto ou alguma outra coisa, e ele caiu e bateu e quebrou o quadril. E aí esse paciente processou ela. E ela perdeu o processo, tá? É o que o seguro paga, né? Ela não perdeu dinheiro. Mas ela perdeu o processo porque alegaram que psiquiatra não passa opioides rotineiramente. Não faz parte do scope of practice. Scope of practice é algo que eu acho maravilhoso na medicina aqui. O que que é o scope of practice? O que que é o escopo da sua prática? Se você juntar 100 psiquiatras, quantos passam opioides diariamente? Provavelmente nenhum, ou um ou dois que trabalha com adição, alguma coisa assim. E aí eles alegaram isso. Então, se ela tivesse. E foi por isso que ela perdeu o processo, não foi porque a pessoa caiu. Foi porque ela estava atuando fora do escopo dela. A empresa que eu trabalho, por exemplo, eles proíbem. A gente não pode prescrever medicação que não é da psiquiatria. Não pode. Porque ninguém quer. Então, às vezes o paciente pergunta: tu consegue renovar meu Captopril? Não sei. Não, não consigo, não posso. A empresa não permite, não é do meu escopo. Porque a partir do momento que você prescreve alguma coisa, você está assumindo responsabilidade sobre aquilo. Aqui, isso é levado muito mais a sério. E, de novo, eu acho isso bom. A título de curiosidade, por exemplo, o rate de processos para psiquiatras aqui é 4% ao ano. Eu não acho isso tão alto. Alguém acha que isso é muito alto? É partir do princípio que se você atuar por 25 anos, você vai receber um processo. Não quer dizer que você perca ou que você vai pagar alguma coisa. Porque, assim, qualquer pessoa pode processar por qualquer coisa, né? Um paciente pode te processar porque você não quis dar benzodiazepínico para o paciente, por exemplo. O que não quer dizer muita coisa. E existem empregos, por exemplo, no VA, no Veteran Affairs, você não pode ser processado. Então, se você tem uma preocupação extra em processos médicos, você pode simplesmente procurar um emprego que você não pode ser processado. Se você trabalhar numa instituição acadêmica, é muito raro ser processado também. Muito, muito raro. Não é impossível. No VA é impossível. Em instituição acadêmica é extremamente raro. Se você tem uma clínica privada, a chance é um pouco maior, porque as coisas funcionam mais rápido e você está mais único, né? Você não tem tantas barreiras, mas ainda assim, ah, não é algo que preocupa tanto as pessoas, tá? Deixa eu ver algumas coisas aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui só para a gente responder. Uma pessoa com rotina extremamente regular, cada semana é de um jeito, viver de freelas. Consegue, consegue, Jorge. Consegue. Jorge, isso é uma polêmica que a gente tem há muito tempo. Eu não gosto de meta diária, eu gosto de meta por semana, justamente por causa disso. Cada médico tem uma rotina diferente. Quando eu trabalhava, quando eu estava estudando, tinha dia que eu fazia 20 questões, aí no dia seguinte eu fazia 60, aí no dia seguinte eu fazia 10, aí no dia eu fazia 50 e por aí ia. Então eu não tentava trabalhar com fixo por dias, e sim com uma média diária. Deixa eu só ver a pergunta aqui do Enzo. Para quem se forma na metade de 2026, como se programar melhor? Eh, Começa a estudar agora, Enzo, para o Step 1. Porque, é assim, não tem muito programação, é começar a estudar para o Step 1. Luiz, não sei se tu tem alguma dica aqui pro Enzo, ele vai se formar na metade de 2026, mas é começar a estudar pro Step 1. É, começar a estudar mesmo. E esse ponto que ele colocou, tem muita gente que tem dúvida se precisa ter um inglês muito bom para começar. E a resposta é que não precisa, né? Eu mesmo, a maioria, o meu inglês, assim, antes de começar o Step 1 não era tão bom assim.
Tinha muita coisa que eu ainda precisava pegar o Google Tradutor ali para, sabe, um termo ou outro. Então você vai aprendendo na prática, sabe? Não precisa fazer um curso de inglês médico para começar a fazer o B-Word. Quando eu vim para cá a primeira vez, em 2018, o meu inglês era bem meia boca. E eu tinha medo de falar no telefone. Assim, os primeiros 4, 5 dias eu tinha um pavor de falar no telefone, porque ao vivo tu consegue se comunicar um pouco melhor, né? No telefone não dá, você entende ou não entende. E eu era apavorado de falar no telefone. Ah, pessoal, pensa que inglês é igual a barra quando você tem o teste de aptidão física. Imagina, fala assim, ó, eu tenho que fazer 3 barras em julho, eu tenho um teste. Mas eu não vou começar a fazer barra agora, eu vou entrar na academia para ficar mais forte para daí sequer tentar fazer a primeira barra. Não faz nenhum sentido. Como que você treina? Você vai lá e faz. Como que você melhora seu inglês? Você começa a estudar e aí o seu inglês melhora. E vai acontecer, às vezes, eu não entendi. A aula de 40 minutos, talvez você leve 1 hora e meia para ver 2 horas, mas tá ok, você tá estudando, você tá aprendendo. E eu gosto de dar esse exemplo. A gente tem um relato de um colega, ele tinha um inglês zero. Ele levou 1 ano e meio para estudar para a prova. Então, assim, o Luiz levou 1 ano, 10 meses. Tem gente que estuda em 8 meses, 9 meses. O inglês zerado, você vai levar mais tempo, mas ainda a forma mais rápida de você fazer é colocar a mão na massa, fazer e ir melhorando o seu inglês à medida que você faz. Eu vou entrar no Yazig, não sei se existe ainda essas redes no Brasil, ou CAA, coisas assim, é coisa do meu tempo. Aí o pessoal entra, fazia 12 anos de curso de inglês para se formar e não conseguia falar inglês quando viajava do país. Era uma coisa fantástica. Eu tenho um amigo que se formou nesse negócio, ficou, eu acho que 15 anos fazendo aula. Aí conheceu minha esposa, não conseguia falar 2 frases completas. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Se o cara tivesse vindo para os Estados Unidos e ficado 1 mês, ele falava inglês. Então, como que você vai melhorar seu inglês? Começar a estudar. Algum impeditivo de tempos de match para psiquiatria? Vanessa, é muito complicado de falar de impeditivo porque tem que saber da história de cada um. Então, eu vou puxar uma pergunta aqui no inbox para dar de exemplo, tá? Mas psiquiatria, cada especialidade tem algumas particularidades. Mas psiquiatria em específico valoriza muito experiência na área. Então, eu já vi muitos, muitos casos de psiquiatras com vários anos de formação que vêm para cá e são muito valorizados e dão excelentes matches. O meu caso foi esse, eu tinha residência e pelo fato de eu ter residência eu consegui muita entrevista, me ajudou muito. E eu vi, inclusive, Henrique te respondendo aqui no geral, mas, enfim, eu vi um cara, ele era bem mais velho, ele tinha acho que 58 anos, sei lá, ele era psiquiatra no país dele, não lembro que país era, e ele conseguiu um monte de entrevista e se deu bem também. Então, é uma particularidade da psiquiatria. Pediatria também valoriza a experiência prévia. Cirurgia geral não valoriza tanto. Clínica médica não se importa se você tem experiência prévia ou não. Então, é um pouco, depende um pouco. Ah, e eu acho que isso faz muito sentido na nossa área na psiquiatria, que experiência prévia em relação com a especialidade é muito mais valorizado do que pesquisa, por exemplo. Porque quem é psiquiatra, eu tenho certeza que todo mundo. Assim, é natural você achar que um psiquiatra vai ser melhor por ter experiência do que, não sei, chegar alguém de 22 anos, eu tenho 30 pesquisas. Ok, mas que experiência você tem na área, né? É uma área um pouco diferente, que tem um certo feeling, que você vai pegando com o tempo, prática, etc. Que eu acho isso talvez seja diferente, não sei, de cardiologia, que é muito guideline, é muita pesquisa, é uma coisa mais direta. Eu tenho pós-graduação em psiquiatria e bastante experiência. Perfeito, perfeito. Isso aí com certeza ajuda, Vanessa. Deixa eu ver. Seria difícil ser aprovada para pediatria? Não, Valentina. Valentina, se você começar o processo hoje, você fizer tudo certinho, você seguir as coisas que a gente recomenda, eu tenho certeza que você dá match em pediatria. Não é sempre que vocês vão estar me vendo falando isso, mas pediatria é a especialidade menos concorrida de forma geral para imigrantes. E a gente tem um exemplo muito bom. A gente tem um aluno, Plínio, ele fez todo o processo do dia que ele falou assim, eu vou fazer o processo, até o dia que ele deu match, deu menos de 2 anos. Inclusive o Step 3. Ele teve, eu não lembro quantas entrevistas foram, tá, mas eu acho que foi 20, 18 para pediatria. Ele fez as provas, fez 4 meses de estágio, os caras adoraram ele, e é muito engraçado porque assim, ele só trabalhou bem normal, é um cara que trabalha bem, tá? Um cara responsável, e adoraram ele. Teve uma entrevista que ele fez, eu nunca vi isso, mas eles mandaram um e-mail para ele, tentando convencer ele a ranquearem eles alto.
Basicamente mandaram mandaram um e-mail falando assim: a gente gostou muito de você, a gente vai te ranquear para dar match aqui, considera a gente, não sei o que, levar a gente em consideração. Foi bem curioso o e-mail que mandaram para ele, eu nunca tinha visto aquilo. E eu acho que foi mais de um que ele recebeu, inclusive. Alguma chance de ser contratado como ortopedista fazendo steps e fellow depois sem ter de repetir a residência? Chance tem. O quão alta é depende de um monte de fatores, inclusive fatores que você não controla. É difícil de falar uma chance. O que esse cara fez para ser. Ele fez as coisas bem feito. Ele fez o básico bem feito, Daniel. Porque olha só, eu falo aqui livremente, tem que fazer estágio, né? Eu sempre falo isso. Quantos estágios o Pliny fez? O Pliny fez quatro. Ele pegou assim, não, se é para fazer, eu vou fazer direito, vou fazer quatro. Foi lá, fez quatro estágios bem feitos. Aí ele tinha seis, sete cartas de recomendação, tinha até mais do que o que dava para usar, porque você usa quatro. A prova dele, ele foi bem, mas não foi nada do outro mundo também, prova do Step 2. Colocou foco em personal statement, entrou na entrevista, ele fez o básico bem feito. O estágio ele pode ser feito em qualquer momento, Érica. Para a maioria das pessoas faz mais sentido fazer depois do Step 2. A minha recomendação é focar nas provas e depois fazer o Step 2. Ou focar nas provas e depois fazer estágio. Aí aqui eu vou dar uma dica principalmente para quem é estudante, tá? A quantidade de estudante que eu já vi falando, não, eu vou com certeza para os Estados Unidos, eu vou ser médico nos Estados Unidos, fazer residência, pá, motivado, eu falo, ok. Aí eu falo assim, aí o cara fala, o que que eu tenho que fazer? Porque eu quero muito, é meu sonho é ser médico nos Estados Unidos. Eu falo, tem que fazer o Step 1. Aí a quantidade de desculpa que eu já ouvi para não fazer o Step 1 é uma lista telefônica. Ah, eu vou fazer Step 1, mas eu vou fazer o estágio primeiro. Eu falo, cara, esquece estágio, faz Step 1. O cara fala, não, mas eu vou fazer, vou entrar em 8 ligas primeiro. Esquece liga, faz Step 1. Não, mas eu vou fazer, não sei. E estudante principalmente rola muito para fazer o Step 1, tá? Não sei exatamente por quê. Eu vejo, é muito mais raro o médico formado enrolar para fazer o Step 1. Normalmente a pessoa não sabe se faz, mas quando resolve fazer, faz. Lá, eu vou falar de tudo isso amanhã, da parte do que a gente faz e tal, do nosso trabalho, porque eu acho que fica mais claro. A gente tem sim isso, mas a gente vai melhorar ainda mais essa questão. Tem um colega médico que está só fazendo isso, inclusive, agora, pra gente. Eu tenho muita vontade de exercer cirurgia geral. Cirurgia geral é concorrido. TOEFL não é necessário, nunca fiz. Não sei se falou desse. De forma geral, quem não fez inscrição ainda no Step 1, começa a fazer semana que vem, ano que vem, tá? Porque realmente vai mudar em janeiro. Pessoal, não quer dizer que vai ser mais difícil ou mais fácil, não muda nada, é só o site que você faz inscrição. Eu vi muita gente desesperada falando, vai ficar mais difícil para imigrante. Não tem nada a ver. No site, no lugar de usar o Google, você usa o Facebook para fazer a inscrição, como exemplo. Ah, Laudos, é um monte de formulário, aí é muita coisa para explicar aqui e você ficaria mais confuso. Por exemplo, não tem muita utilidade eu te falar que você começa no Form 186 e depois faz um 183. Não é algo que te ajuda muito. Mas, de qualquer forma, espera para o ano que vem. O OIT é uma coisa que eu estava falando antes ali no chat, foi substituir o Step 2 CS, que na minha época era o Step 2 CS, que era o Clinical Skills. O OIT é uma piada de prova. É uma piada. Porque olha só, o OIT é a única prova do processo que você escolhe a nota que você manda. Ou seja, você pode fazer ela 15 vezes e você só manda a nota que você passou. E aí vai aparecer lá no sistema que você passou na prova. Então, assim, eu não levo o OIT a sério. Se não conseguir fellow, match no fellow. É fácil conseguir plantão de internamente settlement? Não, mas se você não conseguir match no fellow. Lucas, vamos voltar duas casas. Você está falando na hipótese de você fazer internal medicine nos Estados Unidos e não passar no fellow. Essa seria a hipótese. Aí você trabalha, você não precisa fazer plantão. Por que que você não trabalharia? O resultado do match do fellow sai em dezembro, você se forma em julho. Então, assim, dezembro anterior, né? Por exemplo, agora sai o resultado do match, do fellow, agora em dezembro. Em julho as pessoas se formam. Então, agora, quem não passou, acha um emprego até julho e começa a trabalhar em julho. Não tem problema nenhum, é totalmente normal. E aí pode reaplicar, né? Não fazer estágio nos Estados Unidos dificulta o match. Eu diria que quase impossibilita, tá, Gustavo? Salvo raras exceções. Se você tem alguns contatos americanos, algumas coisas assim, você consegue carta, você. É uma coisa complicada, tá? Não fazer estágio nos Estados Unidos. A maioria das vezes, 99% das pessoas não vai conseguir dar match se
não fizer estágio nos Estados Unidos. Iglesio, eu vou falar mais disso amanhã, mas sim a gente ajuda, tá? E a gente vai ajudar cada vez mais agora, porque, de novo, a gente tem um colega médico que está integral nisso, só ajudando a conseguir estágio e aumentando isso. Então a gente está criando um banco de dados, basicamente, dessa questão de estágios. Sim, estágio em qualquer lugar, é estágio com médico atuando nos Estados Unidos. Uma coisa para deixar claro também, quando eu falo de estágio com americano, não é a pessoa nascida nos Estados Unidos, tá? São pessoas atuando nos Estados Unidos. Então, pode ser brasileiro atuando nos Estados Unidos? Pode. Pode ser russo atuando nos Estados Unidos? Pode, tanto faz. Isso não influencia em nada. Se por acaso eu tiver a oportunidade de vir para o Zé, seria mais barato. Tem uma taxa a mais você fazer no Brasil, mas eu acho que é $100, $150. Não é algo muito relevante. É mais barato fazer no Brasil, né? Tu lembra disso, Luiz? A taxa que é? Tá em US$ 205 agora, para fazer Aumentou. aqui no Brasil. Isso. Pessoal, TOEFL não é necessário. O estágio precisa ser da mesma área aplicada. O ideal é que sim, Ítalo. E estágios são só observacionais? Defina a questão, Lucas. No geral, o conceito é que o estágio seja observacional. De forma geral, nos Estados Unidos, as pessoas assumem responsabilidade. Então, vamos supor assim, eu tenho uma clínica. O Lucas veio fazer estágio comigo. Se eu quiser falar para o Lucas ver paciente, o problema é meu, não é seu. A responsabilidade é minha, eu estou assumindo a responsabilidade disso. Então, o normal é que o estágio seja observacional. O que nada impede de você vir fazer estágio e alguém te falar para fazer alguma coisa. A gente tem uma história engraçada disso, é que tem uma aluna nossa, ela já tá terminando clínica médica, na verdade, já vai começar a trabalhar em julho. E ela foi fazer estágio em Miami, e aí ela brinca que esqueceram de avisar o cara que era observer, que era observacional. Porque, cara, eu acho que o primeiro dia o cara falou assim, tu fala espanhol? Ela falou, não, eu falo mais ou menos, pô, vê o paciente ali pra mim então, faz o exame físico e já me avisa. E aí o cara queria passar a conta dele do sistema americano, nem pode fazer isso, mas ele passou, queria que ela botasse medicação e tudo. Não é o normal, não é o ideal. Aí é a responsabilidade da pessoa que fez isso. Não tem certificado, gente. Não tem limite de tempo, não tem certificado. Qual que é o conceito de data, tá? Eu acho que isso é importante para vocês entenderem. Americano é prático e normalmente as coisas fazem sentido. Se eu falo assim, eu trabalhei com o Matheus em 2002 e eu recomendo muito ele é muito bom. Faz algum sentido? Não faz sentido, né? A pessoa vai falar, pô, faz 20 anos, não tem sentido isso. Agora eu falo, eu trabalhei com o Matheus ano passado, ele é um cara muito bom. Faz sentido? Faz. Então não tem data limite, mas vai a questão de bom senso. Ah, então o ideal é que tenha uma linha de tempo que faça sentido alguém te recomendar. Entende? Quase um internato. Depende do médico. Depende do médico. Ah, você falou se inscrever no Step 1, se inscreve. Assim, ó, se você quer se inscrever pro Step 1, eu recomendaria você esperar. Que dia que é, Luiz? Dia 20 de janeiro? 6 de janeiro? É que vai mudar o site. É, eu acho que tá pro dia 13 de janeiro, se eu não me engano. É um site chamado FSMB. Tá aqui. Eles que vão começar a cuidar do Step 1. Eu não me estressaria com isso, tá? Eu esperaria simplesmente essa transição acontecer e aí você faz o cadastro. Fazer o cadastro, no geral, não é a pior parte. O que mais demora é você estudar para o Step 1. Então, você já está em nível de pés, a pessoa que perguntou, você já está estudando há 10 meses, simulado já está tudo certo, sabe? Essas que são as preocupações principais. Estou no sexto período. Ah, Hospital John Hopkins. Assim, John Hopkins é um dos maiores hospitais dos Estados Unidos. Ah, Estou terminando o sexto período, esses estágios. Assim, ó, se você está na faculdade, e aqui eu vou dar uma dica pessoal de vida, tá? Mas se você está na faculdade, eu acho que você deve fazer estágio fora do país, se você tiver a possibilidade financeira, a possibilidade logística, etc. Pela experiência de vida, nem que seja que você não queira vir para os Estados Unidos ou qualquer coisa. O que mais tem é gente que não quer vir para os Estados Unidos, vem fazer estágio e resolve vir. Foi o meu caso, inclusive, né? Mas eu acho que vale a pena, tá? Você expandir a mente, você conhecer novas culturas, conhecer novas práticas médicas, eu acho isso muito bom. Mas não tem problema você fazer estágios depois de formado. Acontece. A maioria das vezes, a maioria das pessoas faz os estágios depois de formado.
Pessoal, a gente está dando quase 1 hora e meia de live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu queria reforçar que a live de amanhã, peguem a pipoca, peguem um vinho, uma Coca-Cola, o que vocês quiserem tomar, que amanhã vai ser bem interessante. Porque eu vou mostrar mesmo as coisas como funcionam. Vou explicar um pouco de aposentadoria, como é que funciona. Porque é um conceito que as pessoas se confundem muito no Brasil. Mas quando você vê, não é tão difícil, tá? É razoavelmente fácil de você entender. Bem fácil, na verdade. Não tem tanto mistério assim. E amanhã eu vou falar disso. E aí você pode realmente ter uma comparação mais realista de como funciona aqui e ali, porém tendo noção de que eu me formei faz 4 meses. Então, daqui a 5 anos eu não tenho dúvida que a minha situação profissional vai estar muito melhor do que agora. Mas ainda assim, eu acho que já é muito boa agora. E amanhã você vai entender exatamente do que eu estou falando. E, enfim, eu optei por um trabalho de trabalhar em casa, mais leve e etc. Mas amanhã eu vou mostrar para você, ao vivo, exatamente tudo que funciona da parte real. E exatamente o que a minha equipe falou ali, ninguém fala sobre isso na internet. O que você vê amanhã, você não vai ver na internet. E não vai ver de forma tão clara e tão simples. A maioria das pessoas, na verdade, não divulga, não fala. Ah, poucas pessoas, mesmo no mundo do ISML e do Instagram, não tem ninguém que eu lembre agora de cabeça que pode falar o que eu vou falar amanhã, porque algumas pessoas ainda estão no fellow, estão na residência, não trabalham como médicos, então tem opções diferentes, tem coisas diferentes. Então, o que eu posso mostrar amanhã é uma coisa que acaba sendo exclusiva por causa da timeline que eu tô de já ter me formado. Então, não percam a live de amanhã. E muito boa noite para vocês. A gente espera vocês amanhã. Ítalo, fala com a equipe que a equipe te passa a live de ontem. Tenha uma boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês.